Agora, aqui na programação da Jovem Pan, o nosso departamento de jornalismo nos chama. Marcelo Favalli, editor de Internacional, chega agora com novidades a respeito da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Favalli, está contigo. Kobayashi, voltei aqui para dizer que o Conselho de Segurança da ONU foi pontual. Agora, 17 horas e 5 minutos, 16 horas e 5 minutos no horário da cidade americana de Nova York. E há 6 minutos começou, então, essa reunião do Conselho de Segurança. Eles respeitam os protocolos. Primeiro fala uma espécie de uma mestre de cerimônia, dizendo que todos os integrantes do Conselho de Segurança, sejam eles os permanentes ou os rotativos, foram convidados, em especial as 3 delegações que vão debater os ocorridos dos últimos 15 dias, que é o Irã, a Síria e Israel. Agora quem fala é o secretário-geral da ONU, o chefe da ONU, Antônio Guterres. Ele está fazendo um repasso de quais foram as últimas ações e o que isso motivou essa chamada de emergência, essa chamada extraordinária para essa reunião do Conselho de Segurança neste domingo. Então ele está lembrando que o episódio começa a partir da convocação, então, do Irã por conta da agressão há 15 dias, dizendo que teve a sua embaixada atacada no território sírio, por isso que as 3 delegações, Israel, Síria e Irã, foram convidadas a estar presentes também. E o Antônio Guterres leu um longo texto aí, cheio de detalhes, dizendo que também houve uma resposta do Irã, inclusive citando o acordo em legislação internacional que está presente nas cartas da ONU, de um direito de resposta após uma agressão inicial com elementos militares do Irã para Israel, e fala que houve um disparo de centenas de artilharia aérea entre drones e mísseis que chegaram a invadir, alguns deles, o território israelense, passando também pelo território sírio. Agora ele vai além da introdução, faz esse repasso histórico aí dos últimos 15 anos e chama a atenção para que, entre as discussões políticas, diplomáticas, o elemento militar e o território de guerra ao qual os 3 países foram arrastados, ele chama a atenção que no meio do caminho há civis. É um papel da ONU, obviamente, e é algo muito particular para o Antônio Guterres, que agora está na função de chefe da ONU, como secretário-geral, mas eu lembro a todo mundo que a carreira diplomática dele dentro das Nações Unidas foi talhada na Acnur, que é a agência para refugiados da ONU. Então, os refugiados, as vítimas civis dentro de um ambiente de guerra, de uma hostilidade militar, gera um sofrimento para a população. Então, ele também colocou isso no seu texto introdutório. Foi passado, então, o direito à Guiana, que é um dos países convidados, a ler também mais um texto introdutório com as acusações e com as defesas que foram entregues por Israel e Irã, e aí vai haver uma decorrência. Tanto as delegações são convidadas também a se manifestar, outros países ali presentes também têm o direito de levantar a mão e pedir a palavra, e no final vai haver um texto, e esse texto vai ser apresentado para as delegações e ser chamado para a votação. Isso não tem muita previsão para acontecer, não tem um horário para acabar, mas a gente sabe que neste arco de tempo até o final da reunião, a gente vai ter uma resolução. Agora também eu chamo a atenção para a possibilidade de veto. Alguém pode levantar a mão entre os 5 países que têm esse poder de veto e dizer, eu discordo com o texto. E aí, todo esse esforço vai por água abaixo. Vai ser perdido como se fosse um ralo, um dreno, porque isso faz parte da Convenção, Kobayashi, das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Há 5 países, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, que têm esse poder de vetar qualquer resolução apresentada pelos outros demais 19 membros. Aí, informações do Marcelo Favalli, do nosso departamento de jornalismo da Jovem Pan, editor de Internacional, falando a respeito da reunião que se inicia lá no Conselho de Segurança da ONU. Já já o Favalli volta com mais informações assim que tivermos novidades a respeito desta importante reunião que se dá por caráter emergencial a pedido do Estado de Israel. Muito obrigado, Favalli. E por aqui a gente recebe agora, no Tá na Roda, o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais, e vai comentar conosco também um pouco mais a respeito desse conflito. Urian, seja bem-vindo ao Tá na Roda desse domingo.
Oi, Nelson, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, Urian. Urian, eu quero já começar a respeito dessa reunião que se inicia do Conselho de Segurança da ONU. Explica pra gente um pouco do que tá para acontecer, qual é o rito, quanto tempo essa reunião pode durar? Será que demora muito para a gente ter alguma novidade relevante a respeito deste encontro dos países? Qual é a expectativa a respeito dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU? Bom, Nelson, a expectativa, na verdade, é em relação, primeiramente, aos posicionamentos que os países vão tomar. A gente já espera que aqueles países, Reino Unido, França, Estados Unidos, que são as democracias liberais, vão condenar fortemente esses ataques iranianos, vão pedir uma não escalada desse conflito. Agora, a grande expectativa é sobre qual vai ser a posição da Rússia, porque a China acaba sendo meio previsível. Ela tem os interesses econômicos ali na região, tem os interesses econômicos no próprio Irã também, depois que houve a imposição de sanções do Ocidente contra o Irã. A China tem aproveitado disso, porém, o grande mistério, na minha visão, é qual vai ser a visão da Rússia. Eu já vi alguns especialistas russos dizendo que uma guerra regional na região, ou seja, um aumento disso tudo que está acontecendo, poderia deixar a situação pior para a Rússia, né? Dizendo que isso significaria que o Irã dificilmente seria capaz de enviar mais armas para a Rússia, mais drones, que poderia esse conflito inclusive engolir as tropas russas que estão na Síria, no Líbano, caso houvesse uma escalada. Eu, pessoalmente, discordo, tá? Até houve um posicionamento da Rússia condenando tudo isso, mas eu vejo que a Rússia teria, em caso essa guerra saísse um pouco do controle, então até mesmo por isso eu acredito que a Rússia possa barrar algum tipo de resolução nesse primeiro momento. Eu acredito que a Rússia tenha a ganhar bastante com isso, tanto com essa instabilidade na região, porque isso aumentaria o preço do petróleo, então a Rússia, que tem sido aí estrangulada por aquelas sanções ocidentais, que tem sido isolada economicamente, poderia tentar tirar uma vantagem disso. E outro fato também, Nelson, é o fato de que a Rússia tem certa influência sobre o Irã. Então, a Rússia poderia também usar dessa influência como uma carta no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir de então, para negociar certas coisas em seu próprio benefício. Mas a gente vai ter que esperar algumas horas para saber qual vai ser esse posicionamento e o que vai sair daí. Muito bem, Urian, a gente vai abrir para algumas perguntas aqui do nosso time, a começar pelo seu colega, professor Manuel Furriela. Boa tarde. Você não acredita que justamente por conta da Rússia estar nessa situação, tanto com interesses a favor de Israel, quanto propriamente no seu relacionamento importante, você ressaltou até militar, em termos de equipamentos e etc. com o Irã, justamente por isso há uma chance até maior de que venha uma resolução mais produtiva, de apaziguamento, de colocar panos quentes? Eu não acho que justamente esse cenário é que favorece com que saia, possivelmente, né? Se disser, a gente não sabe o que vem. Mas aí, trabalhando no campo de probabilidades, você não acredita que justamente por isso há uma chance de uma resolução nesse sentido? Se isso acontecesse, seria uma vitória para o Conselho de Segurança da ONU, que tem encontrado muita dificuldade em chegar a consensos. Aquela resolução condenando Israel, que demorou muitos meses para ser aprovada e aí contou com a abstenção dos Estados Unidos. Isso mostra um impasse dentro do Conselho. Tanto é que ela veio em um momento no qual os Estados Unidos estavam subindo o tom com Israel. Então, foi um cartão amarelo dado pelo governo Biden a Israel. Porém, agora tem muita coisa em jogo. Então, eu vejo até mesmo o fato de que seria uma das possibilidades que seria interessante, no caso de uma escalada maior dessa guerra, ou pelo menos aí você prolongar um pouco mais isso que está acontecendo, deixar as tensões em alta, seria uma possibilidade
para a Rússia afastar um pouco os Estados Unidos da Ucrânia, então tendo o Oriente Médio como distração, como lugar para onde os recursos norte-americanos iriam, os recursos militares, recursos financeiros. Seria uma maneira também de tentar influenciar, fazer aquele jogo com a política eleitoral norte-americana, com o próprio Donald Trump também, que tem uma postura muito mais forte em relação à presença americana em Israel. Lembrando, né, aliado, eu acredito que vocês estavam falando disso aqui também anteriormente, aliado de Israel, mudou a embaixada de Israel para Jerusalém. Eu vejo a Rússia mais pendendo para esse lado, mas é verdade, caso uma resolução seja aprovada em consenso com a maior parte dos países, e o aspecto econômico poderia sim ajudar nisso, já que é uma área importante para o comércio mundial, para o petróleo, para os transportes marítimos, poderia sim levar a um consenso. Mas, de novo, a gente vai ter que esperar para ver. Ô, Irian, agora quem vai fazer a pergunta é o Felipe Monteiro. Oi, Irian, tudo bem? Prazer estar com você novamente. Obrigado aí pelo tempo. Sempre bom conversar e dialogar sobre políticas internacionais contigo, né? Um grande expert, especialista. Como você bem mesmo falou, Irian, a Rússia é que mais tem a ganhar com essa confusão regional toda, né? Primeiro que afasta os Estados Unidos da guerra da Rússia e Ucrânia. Segundo, porque a Rússia talvez seja a maior interlocução do Conselho de Segurança com o Irã, não é? Então a Rússia vai ter um papel importante nessa negociação toda para apaziguar os conflitos todos, né? Mas, por outro lado, né, os Estados Unidos, apesar de se colocar como aliado de Israel e declarar abertamente, né, que está com Israel de toda forma, ele fala em diversos momentos, né, que é contra uma resposta de Israel contra o Irã, né? E, ao mesmo tempo, ele já teve desse lado, né, que ele não respondeu ao Irã quando o Irã bombardeou a base militar dos Estados Unidos no Iraque, né, que por conta de uma represália pela morte do Soleimani, né, o líder do comandante da Força Revolucionária do Irã. Como é que você vê os Estados Unidos com esse discurso, meu modo de ver, meio que ambíguo, né? Declarando apoio a Israel, mas ao mesmo tempo não querendo que Israel faça uma represália ao Irã, né? Eu vejo como... Lembrando que isso que aconteceu ontem não foi a primeira escalada mais recente de tudo isso. Se a gente parar para pensar, no final de janeiro desse ano houve aquele ataque contra aquela Tower 22 que fica ali naquela tríplice fronteira na Jordânia e que acabou deixando 3 americanos mortos também. Naquele momento, muitos políticos, principalmente republicanos, estavam fazendo pressão para que o Joe Biden, que ele fizesse um ataque direto ao governo iraniano, ao Irã em si. Mas eu acredito que o envolvimento norte-americano teria muitas consequências também para vários atores, então, para vários atores diferentes. Então, o envolvimento direto com o Irã poderia levar, de novo, né, uma maior instabilidade nessa região. O Irã influencia diversos outros países, então qualquer tipo de enfrentamento direto não seria apenas entre Israel e Irã e Estados Unidos, mas envolveria também aqueles outros grupos que estão no Iraque, na Síria, no Líbano, no Iêmen. E uma guerra dessas poderia aí exacerbar todos esses mini conflitos já existentes que existem nessa região que já é tão instável. Causaria também uma grande instabilidade dentro da própria política americana, que vinha tentando mudar até então o que a gente observou ao longo dos últimos anos. Os Estados Unidos tentando deixar o Oriente Médio e focar em outras regiões de também muita tensão no mundo. Então, tanto a Ucrânia, quanto agora, mais recentemente, no Mar do Sul da China, com o clima esquentando entre China e Filipinas. Agora, também, semana passada, houve um encontro com o Japão para colocar o Japão naquela aliança militar
composta por Reino Unido, Estados Unidos, Austrália. Então, teria, além todas aquelas consequências econômicas também, envolveria muita coisa. O Joe Biden tem frisado que não seria do interesse norte-americano que houvesse uma retaliação direta de Israel. Ele tem falado, Felipe, para o Benjamin Netanyahu considerar o fato de Israel, junto com a ajuda dos aliados, ter abatido 99% daqueles ataques, para considerar isso uma prova da vitória, para focar nisso, para não achar que o país foi violado ou que foi atacado, mas que sim conseguiu se defender.